Tá todo mundo bem aí, gente? Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer o nosso Talk CRI, amém? Hoje, nesse primeiro culto CRI, nós convidamos um amigo aqui, irmão em Cristo, Romerito, para estar presente com a gente. E também está o nosso irmão Hudson. Eu quero chamar aqui em primeiro lugar o Hudson, para se sentar aqui com a gente. Hudson, você escolhe a esquerda ou a direita, tá? Vocês querem sentar na esquerda ou na direita, gente? Para Jesus é na direita, né? Mas aqui, qualquer lugar é abençoado. Então aqui o nosso irmão Hudson, vamos aplaudir a Jesus pela vida do Hudson, queridos. Glória a Deus. Você pode ligar até o final, tá? Nosso irmão Hudson, ele é o apresentador da nossa rádio, né? Nós temos um programa na rádio 88.7 FM, Rádio Lagoinha Brasília, onde nós estamos ali todos os sábados, às 2h da tarde, fazendo tipo um podcast, né, Hudson? É um podcast, né? A gente bate papo, compartilha experiências de pessoas que têm a acrescentar ao reino, né, pastor? E tem sido bênção. Eu quero convidar a todos, inclusive, a sempre estar conosco, né? Todo sábado, a partir das 14 horas. O programa ele pode ser ele é transmitido pelo rádio, né? Como o pastor falou aqui na 88.7. Mas muitas vezes a gente está impedido de ouvir pela rádio. Nós temos no site, né, Rádio Lagoinha Brasília, você consegue ouvir pelo site, ou também pelo aplicativo da rádio que você pode botar no teu celular e estar ouvindo. Né, sim, você pode estar baixando o aplicativo da nossa igreja, tá, gente? Sim. Só você colocar, abre lá no Play Store ou na App Store, baixa o aplicativo da Lagoinha, tá bom? Valparaíso. E lá já está o programa da rádio lá, 24 horas. Isso. Então, é legal interagir, né? A gente, todo o programa, a gente tem o WhatsApp aberto, então tem irmãos aí, o irmão Marcelo é um que está sempre presente, mandando um alô, recado, ganhando os pontos com a patroa, né, pastor? Importante. Sim, com certeza. Né? Então, assim, convido a todos a estar conosco lá. É legal, eu me sinto acolhido quando tem bastante irmão da igreja mandando recado, falando, perguntando para os convidados também, tá bom? A primeira audiência da rádio somos nós da igreja, então é importante a gente estar participando. Né? Com certeza. E nós, antes de chamar aqui o Romerito, eu quero... nós estamos aqui, queridos, reunidos para estabelecer uma aliança, né? Nós somos apenas um. Aqui não tem concorrente, aqui nós somos irmãos e queremos crescer juntos. Então, através dessa rádio, do programa que nós temos, de uma forma tão gratuita, eu quero pedir a colaboração dos irmãos. No dia do programa da rádio, às 14 horas, você pode divulgar a sua empresa, tá bom? É só você mandar um oi para a gente ali ao vivo, você vai falar o nome da sua empresa, onde que é, e no momento que a gente estiver entrevistando qualquer pessoa, a gente vai estar citando o nome da sua empresa, mandando um abraço para você, e isso vai potencializar o seu negócio, o seu empreendimento. Isso totalmente grátis, tá, gente? Anota aí, todo sábado, das 14 às 15 horas, você pode estar divulgando seu empreendimento, mandando um oi para a gente. Isso é só para o povo de Deus que está aqui com a gente, viu? Todos os irmãos que estiverem sendo somados aqui no CRI, tá certo? Outra coisa, eu queria que você que tem uma empresa, talvez você ainda não tem, mas é um projeto, mas você que já tem uma empresa, que você tem um empreendimento, ali atrás, no final, a gente vai deixar uma lista e você vai colocar o nome da sua empresa, aquilo que você faz, porque a gente vai estar orando por você, tá bom? A nossa intercessão vai estar orando por você, vai estar apresentando a sua vida, apresentando a sua empresa, para que no próximo culto CRI, né, você já tenha aí testemunhos para estar contando em nome de Jesus. Então o Hudson também, apesar de ser o nosso apresentador da rádio, ele também é um empreendedor, né? O Hudson, ele é um empreendedor da área da fotografia, né? Um fotógrafo aí, muito abençoado, tem um Instagram, depois você deixa o seu Instagram aí para o pessoal, mas hoje a entrevista é com o nosso amigão aqui, o Romerito, e eu quero convidar ele a sentar aqui com a gente também. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Júlio. Esse aqui é o nosso irmãozão Romerito, né? Romerito a gente já é amigo de bastante tempo, né? Inclusive, eu fui empreendedor por muito tempo.
Eu comecei a empreender em 2011. Comecei a empreender e fui parar de empreender era em 2000. Na verdade, eu não parei de empreender. Hoje eu faço outras coisas, mas até 2019 eu estive aí no ramo também automotivo. E eu conheci o Romerito nesse ramo, inclusive nós somos vizinhos de empresa. E eu lembro um pouquinho da história do Romerito, é claro que é ele que vai falar, mas quando eu tive empresa aqui no Valparaíso, a minha loja era bem pequenininha, né, de um lado, tinha uma loja de bicicleta no meio, a Central Bike, e do outro lado era o Romerito também com uma empresa pequenininha, porque estava começando. Então, assim, eu estava recomeçando e o Romerito estava começando, né, e hoje o Romerito ele vai compartilhar com a gente aí tudo aquilo que Deus tem feito. Então, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, ao nosso culto CRI, a esse Talk CRI aqui que a gente vai estar fazendo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Hudson, que é o nosso apresentador da rádio, e o Romerito, que é o nosso convidado. Então, esse momento que a gente está fazendo aqui, queridos, também nós vamos depois disponibilizar no... Qual que é a plataforma do... Spotify, tá, gente? Depois a gente vai disponibilizar no Spotify essa parte aqui que nós estamos fazendo, e também nós vamos reprisar esse programa na rádio, vamos marcar a data para estar reprisando todos esses momentos do CRI que nós estamos fazendo. Então, boa noite, né? Então, quero deixar o Hudson aqui agora. Amém, amém, glória a Deus. Eu estava conversando com o Romerito antes de começar aqui a nossa conversa, aqui o nosso bate-papo, né? E ele falou um pouquinho sobre a empresa, né, meu irmão? E a ideia é o quê? É a gente trazer uma forma de motivar, né? Motivar, trazer uma palavra que possa trazer aos meus irmãos entendimento, que muitas vezes o empreendimento, a gente, olha, pastor, né, o Romerito já empreendeu, uma coisa glamurosa, né? De você chegar na empresa com 15 funcionários, né? Chego 11h30, 2 horas e vou embora. E não é, né? A gente passa por processos, e como o pastor falou, então assim, tudo tem um começo, e o começo natural, que eu acho que é até mais saudável, é aquele que você limpa o chão, né? É aquele que você foi o que fez preciso carregar uma peça, você vai carregar, eu preciso fazer aquilo. Porque você vai criar uma cultura de trabalho dentro da empresa, né? E quando você for grande, Deus vai te permitir você ser grande, você vai poder compartilhar, além da sua experiência, todo o processo que foi passado no crescimento da empresa, né? E aí, diante disso, lógico, né, quero agradecer o irmão, dar boa noite para ele, e eu queria que você nos falasse um pouquinho do caminho que te levou ao empreendedorismo, né? Boa noite, pessoal. A paz do Senhor a todos. Me chamo Romerito, congrego na Igreja Batista Jesus é Vida, né? Pastor Elcio, muito parecido com o pastor Quase Elcio. Meu xará. É verdade. E é um prazer estar com vocês aqui, né? Estive aqui em 21 de setembro de 2021. Ali em cima a gente fez um podcast ali, né? Um programa onde a gente transmitiu. Eu tenho, né, essa gravação com muito orgulho, viu, pastor Elcio? Porque assim nos motiva, né, a continuar a caminhada, né? E a pergunta do meu nobre aqui: o que me motivou a empreender? O que tem que nos motivar a empreender, primeiro, é glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos que ter isso em nossos corações, né? Igual o pastor Elcio falou, se nós não tiver propósito, qualquer coisa serve, não é verdade? E se nós trazer para a nossa vida um propósito de glorificar o nome dele em primeiro lugar, as portas vão se abrir, né? Você vai, se precisar limpar um chão, você vai limpar, né? Se precisar, né, fazer qualquer coisa que venha acrescentar ali, que as pessoas vejam em você de fato uma liderança, e nós temos que ter essa visão de líderes, né? Líderes formam líderes, e consequentemente as coisas vão fluindo, não é verdade? Então assim, esse é o maior motivo, né? Realmente glorificar o nosso Deus, não é verdade? Porque quando você chega, igual você falou, Hudson, né? Chega, ele tem uma empresa com 15 pessoas, ou mais ou menos, você tem que ser realmente o primeiro a chegar.
Amém? Claro que vai chegar um momento que você pode chegar um pouco depois, mas a engrenagem tem que estar funcionando. Você tem que criar processos, porque se você não criar processos, as coisas não vão fluir. Não é verdade? E foi o que aconteceu assim, Romerito, para você, assim, vou empreender, vou começar, vou abrir minha loja, foi o que motivou você? Então, é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Em dia 31 de dezembro de 2004, eu cheguei em Taguatinga, né? Eu vim de um estado onde eu me criei lá, no estado de Mato Grosso. E aí eu era office boy, né, em um cartório. E quando eu cheguei aqui, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer agora? Não conheço ninguém aqui nessa Brasília grande, né, ali, Distrito Federal. Eu falei, meu Deus, né, de uma cidadezinha pequenininha ali, com 70, 60 mil habitantes, aí você cai, numa cidade de Taguatinga. Uma cidade grande, né, cheia de prédios. Eu falei, Deus, e agora? E aí, irmãos, eu tive que esquecer tudo que eu tinha aprendido, né. Eu queria me focar, né, sei lá, talvez estar no ramo, né, de protesto, em cartório, fazendo qualquer coisa que fosse nessa área, mas não, né, Deus nos trouxe para cá, né, veio eu e minha família, minha mãe, né, eu tinha 17 anos, e aí o meu cunhado, né, Cisne, ele mora aqui em Valparaíso também hoje, casado com a minha irmã, e ele, né, a gente teve uma afinidade muito boa, sabe, além de ser casado com a minha irmã, né, e aí ele falou, e aí, o que você pretende fazer aqui? Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, né? Não tem como eu ficar parado, né? E aí eu sempre contribuí na renda familiar, né? Quando eu morava com a minha mãe. E ele falou, rapaz, vou te apresentar um cara ali, né? Ele morava no Riacho Fundo na época. E aí me apresentou um cara chamado Ademir. E ele tinha uma autoelétrica, tem até hoje, lá no Riacho Fundo 1. E aí ele falou, rapaz, eu preciso de um ajudante aqui. Você não quer encarar, não? Eu falei, rapaz, vai fazer o quê? Ele falou assim, lavar peça. Lavar peça, limpar o chão, limpar o banheiro. Eu falei, amém, eis-me aqui. E, irmãos, e aí comecei ali nessa pegada, né? Então fiquei um pouco mais de um ano ali. Em 2005, né, uma outra pessoa me viu, amigo do Ademir também, e aí eu fui trabalhar com essa outra pessoa. E aí em 2006 eu servi o EB, e em 2007 eu saí, em 2008 eu entrei no ramo de concessionária. E aí o leque abriu, né? Que eu já não era alguém que só lavava peça, alguém que já executava algum serviço. E aí comecei ali como, né, eletricista naquela empresa chamada Renault, ali no CIA, empresa bem grande, é uma multinacional, né? Todos conhecem a Renault? Uma marca muito boa aí, tem vendido muito carro no Brasil, tem uma fábrica em São José dos Pinhais. E aí, nisso, fui para lá, né? E comecei. Fiz alguns cursos, no total fiz acho que 12 cursos lá, né, no decorrer de 6 para 7 anos. E assim, para a glória de Deus, né, de eletricista eu fui para mecânico, depois de mecânico eu fui para eletromecânico, e aí cheguei ao posto de chefe de oficina, onde a responsabilidade é muito grande, né, você tem que tomar de conta ali de uma galera, né, responder por aquela galera ali, fazer um procedimento ali. E aí, galera, igreja, né? Foi isso. Depois que, em 2006, quando eu, né, estive no EB, no setor militar urbano ali, eu fiz um curso, e aonde esse curso era empreendedorismo. E lá no final, foram 3 dias. No final, eu lembro como hoje, eu tenho escrito isso, irmãos. Eu tenho num papelzinho, lá na minha casa, guardadinho, o que eu, no final desse curso pelo Sebrae, inclusive, né? Foi lá no batalhão lá da cavalaria, né? Um espaço muito grande, então assim, tinha muita gente de várias OMs e tal. E aí depois desse treinamento lá foi muito bom, eu escrevi que daqui, né, 10 anos eu queria estar empreendendo no ramo ao qual eu tinha aprendido e estava aprendendo e continuo aprendendo até hoje. E foi nesse curso que você fez o seu propósito. Acendeu aquela lâmpadazinha assim, ó, né? Acendeu aquela lâmpadazinha. Empreendedorismo. Essa é a palavra que ficou no meu coração naquele treinamento. Um professor super alto astral, né? Que realmente conseguia transmitir o que ele queria. É isso, né?
E aí a gente captou essa mensagem, eu captei. E eu falei, Deus, amém, se for isso, né, eu vou anotar aqui. Irmão, passou 2 anos da data que eu tinha escrito. Era para ser em 2013. Aí em 2015, em abril de 2015, 21 de abril de 2015, Deus nos concedeu, né, pela graça dele, o privilégio de abrir a Autoelétrica Vitória aqui na Avenida Comercial 15 de junho. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria situar os irmãos, né, o pastor deu uma pincelada aqui sobre o CRI, né, que é Cristão Empreendedores. A ideia do CRI é trazer uma palavra direcionada aos empresários, entendeu? Compartilhar experiências. E muitas vezes, até aqui dentro, entre irmãos, a gente criar um network, né, pastor? Porque aqui a gente tem o nosso irmão aqui que trabalha com a questão de veículos, manutenção. Tem um irmão que, vou abrir uma concessionária, então já tem um aqui que vai te ajudar. E a gente criar esse network dentro de um relacionamento de confiança que a gente tem entre irmãos, e daqui surgir projetos, oportunidades, né, pastor? Esse projeto do CRI, ele nasceu com o intuito do pastor André a trazer o resgate ao impulso do trabalho sob o valor do reino, né? Porque assim, ninguém está no negócio por estar, né? Ninguém não foi por acaso, você não tropeçou na oportunidade. O Senhor já tinha preparado isso, né? O Senhor já tinha preparado. Assim como muitas vezes o Senhor já tem preparado até para você. Mas está faltando, tem um termo, um jargão dentro do mundo de negócio, que é o chá. Vocês já ouviram falar do chá? Já ouviu, pastor? Chá? Não? Eu me deparei com esse jargão com um CEO que eu trabalhei, um cara muito estudado, muito sábio, que ele falou, diante de uma situação que eu passei muito controversa, e assim, fui para o joelho, irmão, sofri, emagreci, foi um sofrimento danado. Mas um dia ele me desafiou, depois de muito pressionar. E eu peguei e falei para ele, olha, diante dessa situação aqui, eu vim aqui com a intenção de ser mandado embora na época da empresa, né? Mas depois que você falou, eu entendi que você pode me mandar embora, contratar outra pessoa, ela não vai resolver o problema. Eu vou me desafiar e vou resolver esse problema para você. E depois de um tempo passado isso, resolvi, e até outras coisas que ele pediu, me delegou, eu fiz, que não era da minha alçada. Ele chegou para mim e falou o seguinte, Hudson, você tem um negócio chamado chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento, né, de uma certa área, a gente tem a habilidade, e eu acho que é onde a gente mais falha, pastor, é na atitude, né? É na atitude. Tem um irmão que ele conhece o processo para fazer bombom. Ele tem a habilidade para fazer o bombom mais gostoso da cidade. Mas falta para ele a atitude de pegar esse bombom e falar, poxa, eu não sei aonde eu vou vender. Eu não tenho coragem de vender. Você entendeu? Então a gente está aqui para dar esse impulso em você, meu irmão. Se você sabe, tem habilidade, vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Sabe? Olha só a história do nosso irmão, né? Olha a história do nosso irmão. Então, assim, é buscar em Deus a atitude que nos falta para fazer acontecer. É a mesma coisa, uns tempos atrás a gente falou com o Salazar lá na rádio. Você entendeu? E ele falou, olha, eu teve situações, era uma Kombi, né, meu irmão? Tinha uma Kombi, a Kombi surgiu o trailer, do trailer surgiu a necessidade de fazer acontecer, e ele fez. Então, o que acontece? A gente tem que buscar, isso. Senhor, me falta a atitude. Então, Deus é tão fiel, que Ele gerou no coração do pastor André um projeto, que esse projeto, o pastor Elzo, Deus um dia, né, pastor, vem cá, filho, ó, sacode os empresários da igreja, sacode o povo que quer fazer na igreja, né? E aí a gente pega e surge com a história do meu irmão, que é edificante, para você sair daqui motivado para amanhã, buscar em Deus. Talvez você não comece amanhã, mas buscar em Deus a atitude que lhe falta para fazer acontecer, né? Amém. É o André Valadão, tá, gente? Que começou com cria, porque na igreja tem o André Fernandes também, né? Para vocês não confundirem. E baseado nisso que você falou, pronto, Autoelétrica Vitória surgiu. Aí eu quero fazer uma pergunta.
Você tinha dinheiro para começar a empresa? Como é que foi? Pessoal, assim, o dinheiro era bem regrado, sabe? Bem pouquinho. Só que assim, quando você planeja, mesmo tendo uma quantidade menor do que você precisa, você consegue multiplicar aquilo que você tem. Não é verdade? Então, assim, não tinha o valor que eu necessitava, né? Tive que desfazer ali de uma motocicleta que eu tinha, né? E com um dinheiro de rescisão que eu tinha recebido, né? Deixei guardadinho ali, nem lembrava que eu tinha aquele dinheiro. Tipo assim, é um dinheiro que eu falei, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é da empresa, né? Que Deus colocou no meu coração lá em 2006, que, né, iria abrir. E aí, não tinha, o dinheiro não tinha não. Teve que fazer um sacrifício também, né? Tinha. De vender a moto. A motoquinha era muito boa, e aí eu tive que... Andou de ônibus? Andei, tive que me desfazer dela e aí consegui, né, implementar ali e consegui investir, né? E realmente a loja estava bem vazia, né, quando a gente começou. E aí a gente foi estudando um pouquinho o mercado, né, de Valparaíso, uma cidade hoje que já está quase seus 300 mil habitantes, né? E quando a gente começou aqui em eu vim para cá em 2011, né? Em 2011 eu comprei uma casa aqui e continuava a trabalhar em Brasília, né? Nessa empresa lá. E depois saí dessa empresa, fui para uma outra também, né? Que é no mesmo segmento, né? De concessionária. Porém já era Citroën, uma outra empresa. E aprendi muito lá. Tinha um diretor, Wallace, que nos ensinou muito. Era um cara super líder, né? Aquele cara que chama para si a responsabilidade, né? Todo mundo pode desistir, mas ele não desiste da responsabilidade final. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, né? Se você comprou a ideia, se você apresentou diante de Deus e Deus está te dando condição, né? Ele está te dando essa vontade está dentro de você. Se ela se externar em Deus, prossiga, não desista. É difícil, tem dia que dá vontade de desanimar, parar, rapaz, está dando muita dor de cabeça. Estamos chegando em quase 40 colaboradores. A Vitória Setor Automotivo hoje, que se tornou, né, de 2017 para cá, né, saiu de autoelétrica para autoelétrica e mecânica, agora a gente tornou em Vitória Setor Automotiva, onde a gente executa realmente praticamente tudo de um carro hoje, nos 3 ambientes que a gente tem em Valparaíso. Então a gente tem 3 espaços hoje em Valparaíso. Aqui na comercial do Valparaíso 2, em frente do batalhão, Vitória Setor Automotivo. A unidade 2, a gente está aqui na entrada do lado da Drogazil, e a gente abriu a 3ª unidade há poucos dias, né, dia 4 de abril desse ano. Então, assim, é um pouco acelerado, irmãos, mas se Deus vê em você que a capacitação existe em você, de fato, Deus fala assim, filho, prossiga. Mas não quero dizer para vocês que é fácil. Se você quer empreender, leia livros, leia o livro dos livros, que é a palavra de Deus, e com certeza o Senhor, Ele vai te direcionar. Se você tiver com um propósito no seu coração, em primeiro lugar, de glorificar o nome dEle, Ele vai, né, te dar as condições necessárias para que esse negócio flua, seja em qual ramo for. Empreender, irmão, é uma arte, é algo maravilhoso. Eu me alegro muito. O Romerito, glória a Deus, né, gente? Amém. O Romerito é uma das referências que eu tenho, primeiro porque nós começamos juntinho ali, e eu tenho acompanhado todo o trabalho do Romerito até aqui, e percebi que nesses últimos anos Deus, né, multiplicou, né, Romerito, assim, muitas coisas sobre a sua vida. E o Romerito, queridos, é um semeador também, tá? Eu vou falar aqui da pessoa do meu irmão Romerito. Romerito, eu lembro que quando nós começamos o trabalho na Angola, e Romerito foi um dos semeadores dessa obra, quando eu cheguei nele, falei, Romerito, ajuda aí, meu irmão. Então, assim, sempre teve um coração muito generoso. Quando nós mudamos para esse espaço aqui, hoje nosso outdoor está alocado aí pelo Salazar, né, que tem nos abençoado, mas antes do Salazar, quem tinha abençoado a gente era o Romerito. Foi o Romerito, meu irmão, estamos precisando de ajuda para pagar o aluguel. Então, tem um outdoor lá em cima, né, não mediu esforços, foi lá, alugou o outdoor, né, abençoou a obra de Deus. E eu queria já engatar assim, com uma última pergunta, meu irmão, porque o tempo não permite a gente ficar, né, é tão bom esse papo, né, gente, dá até para ficar mais tempo. Mas o que é ser cristão
e ser empreendedor. Que além de empreendedor, o Romerito também é cristão. Então, o que você faz como cristão? Você faz alguma coisa você pertence a alguma igreja? Fala a igreja que você pertence, o que você faz nessa igreja? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, assim, depois já que você começou a empreender, para resumir. Bacana. Então, quando eu vim para cá em 2011, eu congregava em Riacho Fundo 2, né, pastor Durval, e aí, fui batizado aqui, como é que é o nome desse bairro aqui, perto do estande de tiro? Marajó, numa chácara do pastor Malesk, em dia 8/8/2008, né? Então, assim, eu já tinha uma afinidade muito boa com essa igreja, e quando eu vim para morar em Valparaíso, ainda congreguei por 6 meses, irmãos, 28 quilômetros, a gente rodava de Valparaíso, lá de onde eu morava, até lá no Riacho Fundo 2, para congregar. E aí a gente ia dialogando, e minha esposa, rapaz, tá ficando distante, né? E aí, né, conheci o pastor Elcio, né, atual pastor, a qual eu sou muito orgulhoso, né, de fazer parte da Igreja Batista Jesus é a Vida, uma igreja séria, assim como Batista Lagoinha também é muito séria, né, na palavra, né, assim, na instrução, né. Aqui está presente também obreiros, pastores lá do ministério onde eu congrego, o pastor Messias, né. Levanta meu irmão. Glória a Deus, Messias aí, Deus abençoe. Nosso irmão Raniel ali também, Aí empreendedor também. Diácono Raniel ali, sua família, né? Tem o Lucas, tem a Rafisa, tem a presbítera Cláudia, tem o seu filho, né, que está ali. Essa princesa que está aqui na frente é a Letícia Vitória, não sei porquê, mas, né, o nome da empresa tem Vitória, então assim, a gente expandiu isso, né? Então a Letícia Vitória é a nossa primogênita, ela tem 11 anos, né? Agora em novembro ela faz 12 anos. Nós somos gratos a Deus, viu, pela igreja de vocês, pelo pastor Elcio. Dá um abraço nele. Pastor Elcio, ele nos abençoou, né? A gente começou a igreja, pastor Elcio ia lá, né? Vocês iam lá nos ajudar. Pastor Elcio, aquele púlpito que tem ali na recepção da igreja ali, com o símbolo da Lagoinha, foi o pastor dele, né? O pastor Elcio, que nos presenteou. Quando a gente não tinha nada. Aí ele pegou, não, vou ter um púlpito lá na igreja, eu vou doar para vocês. E aí, igreja, em 2011 a gente veio, né? Compramos a nossa residência ali, foi bem difícil também, né? Deus sabe, foram 6 meses aguardando até a documentação ficar pronta. E a gente fizemos um propósito, né? A gente tem que fazer propósito para a gente, né, ser desafiado, a gente tem que nos desafiar diariamente. Então eu e minha esposa falamos assim, ó, a gente morava no Riacho Fundo 1, ela trabalhava lá pertinho, eu trabalhava no CIA. Vamos fechar esse ano de aluguel e quando finalizar esse contrato a gente não vai renovar. E não renovamos, vamos pela fé. Aí viemos para o Valparaíso e adquirimos o nosso lar ali. E aí, depois de alguns meses, indo congregar no Riacho Fundo, a gente encontrou com o pastor Elcio. Né, teve um evento lá bem na esquina, assim, tem uma igreja do lado dessa casa, e aí o pastor do lado pôs umas cadeiras na rua, né, e teve um evento. DJ Jamaica estava lá, um grandão aí, todo mundo conhece, né, lá da Ceilândia, teve um rap gospel lá, e o pastor Elcio pediu um ponto de energia. Falei, pode puxar aqui, meu irmão, na hora. E aí eu aproveitei e participei do culto, irmãos. E assim, me identifiquei muito com a pessoa. Né? Vi ali o tanto que ele é humilde, tanto que é uma pessoa realmente que vive o evangelho, né? E se dedica à obra de fato. E aí eu conversei com a minha esposa depois, ela, vamos lá visitar a igreja, irmãos, estamos lá desde 2011, já está fazendo o quê? 2021, 10, 2022, está indo para 11 anos que a gente está lá. Então assim, passa muito rápido. Né? Então eu fiquei lá congregando, né, um período, depois eu fiquei no diaconato por um pouco mais de 3 anos, né, quase 4 anos, e estou no presbitério aí, juntamente com a minha irmã Cláudia, que está aqui, né, já tem 4 anos. Então eu exerço o presbitério na Igreja Batista, Jesus é Vida, e sim, sou muito edificado com toda a igreja e com a liderança de lá. Outra pergunta, dá para fazer a obra de Deus e empreender? Dá para fazer os dois, dá para conciliar a obra de Deus e empreender. Porém, o caráter de Cristo tem que estar dentro de nós. Seja qual for o ramo, se o caráter de Cristo não estiver dentro de nós, nós podemos ser um cristão dentro da igreja e, fora da igreja, ser alguém que a sociedade te vê e te julga como um não cristão ou como um cristão de 2 caras. Isso é vergonhoso. Então, assim, irmãos, é melhor a gente, às vezes, ser feliz do que ter razão.
né? Às vezes você prefere ter a felicidade em Cristo dentro de você do que às vezes você discutir, né? Sair ali numa situação que o mundo sairia. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, igreja, mas nós não somos daqui. Nós estamos somente de passagem, não é verdade? Nós estamos somente de passagem aqui. Então, assim, se Deus nos colocou, nos confiou uma obra, que realmente viemos agarrar essa obra e falar, Senhor Deus, eu estou contigo, não abro. Me ajuda, Senhor, me ensina para eu poder realmente ter um caráter de Cristo dentro de mim, independente de onde eu estiver, né? Porque não é fácil empreender, né? Falar a verdade. Ó, isso aqui é assim, 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 entendeu? Não, mas o outro fulano de tal falou que não é assim, mas eu tenho que arcar com a verdade. A minha equipe, ao qual, né, eu procuro instruir e procuro ouvir também, eles também têm que ter o mesmo segmento, eles também têm que ter a mesma mentalidade que você, líder no seu negócio, tem que ter. Então a gente tem que ter esse leque de entendimento. Amém? Quando precisa demitir alguém, você faz uma oração? Irmãos, Mas essa pergunta é boa, viu, gente? hoje eu passei, né, no finalzinho do expediente, eu tive que tomar uma decisão dessa. É bem difícil, né, assim, porque você vê ali às vezes um pai de família, só que assim, você quando está na frente, na liderança, você tem que tomar medidas, né, que acarretarão, deixarão de acarretar situações adversas lá na frente, né, porque você cria processos hoje e você vê que cria no processo funciona. Você para e olha o dono da Riacho Tinta, o cara tem 7 empresas. Você para e olha o mega empresário do Brasil hoje, um cara super humilde, um cara muito inteligente, Luciano Huck. O cara tem 170 empresas, irmãos, 160 e poucas empresas. Como é que ele administra todas elas? Eu descobri algo esses dias, todos os gerentes ele contrata lá no Rio Grande do Sul. É porque ele está menosprezando o cara que está aqui, que abriu uma van em Valparaíso? Não, é porque ele tem um diálogo melhor com aquela pessoa do estado dele, ele valoriza o estado dele. Pode ser ruim para algumas pessoas que estão olhando de uma forma crítica? Pode ser que sim, mas para quem criou um processo e está vendo o processo funcionar, deixa seguir, né? Então, assim, tem muitos exemplos aí para a gente seguir, de pessoas que realmente empreendem e realmente são exemplos. Então, assim, eu me espelho em muita gente, né? Acabei de ler um livro, são 5 livros, numa coleçãozinha, livreto, né, de 150 páginas, de John Maxwell, um dos melhores líderes que eu já li, né? Um excelente líder, tem muita coisa para nos acrescentar, né? Você que está nesse ramo, que é empreender. Essa pergunta que eu fiz é porque nós temos que lidar com adversidades dentro da nossa empresa, né? E muitas adversidades, e como cristãos a gente tem que saber como sair de certas situações. Porque assim, você como cristão, dentro do seu negócio, vai chegar uma pessoa que não é temente a Deus e vai chegar uma pessoa que pode ser temente a Deus. E aquela pessoa que não é temente a Deus, que está naquele dia, irmãos, difícil, se você não tiver o temor de Deus e os seus liderados não tiver também, né, pode acontecer uma série de coisas, né? Então, assim, volta e meia eu consigo apaziguar situações que, às vezes, por falta de uma informação, né, aconteceu ali, às vezes até uma discussão, né, um mau entendimento. Então, assim, volta e meia eu saio na empresa, vou em uma, vou em outra, e às vezes vou resolver problemas, entendeu? E trazer solução para aquele problema. Então, assim, nós somos, né, solucionadores de problemas, amém? Né, você que é líder, tem essa mentalidade. Todos podem fugir de muitas coisas, mas você, né, não vai fugir da responsabilidade final. Amém, Romerito. Obrigado, viu? Nós agradecemos você. E, por fim, deixar um conselho aqui para a gente nessa noite. O conselho, assim, para quem tem em mente empreender, né, o preparo realmente é importante, né? O preparo é importante porque você tem que entender, né, ali do que você quer empreender. Não é verdade? Tem pessoas que às vezes querem empreender e não entendem nada, torna-se um pouco mais difícil você coordenar algo que você não conhece. Então, se eu falo por mim, eu não sou expert, eu entendo um pouquinho, procuro estudar, procuro fazer alguns cursos, né, com uma certa frequência, para poder nos atualizar, né? A gente precisa nos atualizar. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Enquanto estamos no mundo, precisamos nos atualizar no mundo em que nós estamos vivendo, não é verdade? Então, o conselho, né, como eu disse no início,
é tudo para glorificar o nosso Deus, né, o nome dele, né? Então assim, não para nos vangloriar, porque eu sou um empresário de renome, não, irmãos, né? A gente tem que, como Jacó, né, de tudo que o Senhor nos conceder, eu tirarei o dízimo, né? Ele não tinha nada, né? Quando a gente começou lá também, Deus o sabe, irmão, tinha uma prateleira lisa lá, só tinha lá um litro de óleo, não é verdade? Então assim, hoje a gente tem outra realidade. Se tornou mais fácil do que o início? Não, hoje a responsabilidade é muito maior, ela é triplicada, irmãos, tá? Mas a gente, né, com o joelho no chão, com temor a Deus, a gente vai prosseguindo, rompendo em fé, né? E sempre pedindo a Deus, Senhor Deus, nos envia pessoas para nos ajudar, né? Amém? Então é isso. Amém, glória a Deus. Obrigado. Amém, glória a Deus. Primeiro eu queria agradecer, né, o nosso irmão a se dispor, estar aqui, compartilhar essa história linda com a gente, né? E queria também que você passasse o serviço, né, o Instagram, a rede social, e reforçasse o endereço, porque, como eu disse, é um network. Então, hoje os irmãos já têm uma referência para a questão de soluções automotivas, né? Passa para nós. Então, hoje, né, de uns 3 anos para cá, desses 7 anos que a gente está empreendendo em Valparaíso, né, a gente está com a missão de se tornar referência mesmo na cidade, né, com um trabalho profissional, com qualificação, né, e com honestidade. É um espaço limpo, onde você, né, pode chegar e confiar em deixar, né, o seu automóvel na mão de qualquer colaborador que te atender. Amém? Com educação. Essa é a nossa visão. Então, assim, a gente tem uma equipe que cuida do Instagram, Facebook, Google da loja, eles fazem a divulgação necessária. Eu, particularmente, não tenho Instagram pessoal, mas a empresa tem, Autoelétrica e Mecânica Vitória, tudo junto, né? Então, assim, o que vocês, né, os que precisarem aí, né, pode contar com o nosso trabalho, e vai ser um prazer atender você em uma das nossas 3 unidades aqui em Valparaíso. Amém, glória a Deus. Só para finalizar aqui, irmãos, assim como o nosso irmão buscou conhecimento, existe várias ferramentas e locais que oferecem essa oportunidade de conhecimento. O Sebrae mesmo oferece vários cursos gratuitos e muitas vezes online, né? Que, como eu disse, você pode ter o conhecimento, a habilidade, mas falta a atitude. Então, procure online, porque você vai ter ferramentas, Deus vai te enviar ferramentas de conhecimento para você estar tocando o seu negócio e para fazer as coisas acontecer. Amém? Amém, glória a Deus, queridos. Vamos ficar sobre os nossos pés. E eu gostaria de pedir para o Romerito fazer uma oração, né? Está orando aqui por nós. E enquanto nós estivermos preparando aqui também uma canção para a gente finalizar louvando ao Senhor, começamos adorando e vamos encerrar também adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou passar aqui para o Romerito fazer uma oração agora por cada um de nós. Amém. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E convido você também, ao mesmo tempo, a levantar a sua mão direita, sabendo que o seu alvo é Cristo Jesus. O seu alvo é Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela vida do pastor Elzio e pela sua família, Deus. Ó Deus, sim, Pai, aceitar o desafio, Pai, de estar aqui, Deus, à frente desse trabalho. E pela vida, Deus, de cada um, Deus, dos seus liderados, ó Deus, porque, Deus, isso é liderança, Pai. Ó Deus, formar líderes, ó Deus, não é fácil, Deus, mas em Ti, Pai, nós conseguiremos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos dê sim, Deus, sabedoria, Pai. Assim como Salomão pediu a Ti, Deus, nós com a nossa mão estendida, Deus, pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para prosseguirmos, ó Deus, em meio às dificuldades, ó Deus, em meio, ó Deus, a pandemias, ó Deus, que possam vir, Deus, e virão, Pai, porque, Deus, os dias são maus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abra os nossos olhos da fé. Ó Deus, que não venhamos, ó Deus, estamos, ó Deus, somente no natural, Pai, mas queremos sim, ó Deus, sim, apresentar as nossas vidas,
vidas, ó Deus, a Ti. Queremos apresentar a Ti, Deus, os nossos sonhos. Queremos apresentar a Ti, Deus, os nossos objetivos, ó Deus, e que todos eles, ó Deus, sejam para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Deus, a vida de cada um que aqui está. Ó Deus, aquilo que eles têm em seus corações, ó Deus, que eles possam externar em palavras, ó Deus, em apresentar a Ti, Deus, os sonhos, os projetos, ó Deus, porque o Senhor, sim, ó Pai, nos ouve. Ó Deus, e o Senhor não confunde nenhuma voz. Ó Deus, o Senhor, sim, ó Pai, é um Deus onisciente, onipresente. Tu és um Deus onipotente, Deus, todo domínio, toda majestade está em Tuas mãos, Pai. Queremos, ó Deus, sim, ó Pai, ó Deus, fazer aquilo que Te agrada, Pai. Ó Deus, coloque em nós, ó Deus, o caráter de Cristo, ó Pai. Ó Deus, sendo empreendedores ou não, Pai, queremos ter, Deus, o principal, Pai, que é a Tua essência dentro de nós, Pai. Ó Deus, sim, Pai, que o Senhor, Deus, venha nos instruir mesmo, Pai, para assim, ó Deus, fazermos aquilo que Te agrada, Pai. Traga, Deus, sim, ó Pai, a paz, ó Deus, que excede todo entendimento sobre a vida dos meus irmãos, Pai, e que eles, ó Deus, possam crer, Pai, que sim, ó Pai, se apresentarmos diante de Ti, Pai, nossos sonhos e objetivos, o Senhor realizará no tempo do Senhor. Eu Te louvo, Pai, por essa noite. Eu Te louvo, Deus, por a vida de cada um que aqui está. Te louvo, Deus, pelas canções que já foram entoadas aqui. Te louvo, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas. Nós, ó Deus, sim, Pai, somos templo e morada do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó. Glória a Deus.